Gravando.
de 2005, de autoria do vereador Cláudio Ponciano, tendo sido aprovado por unanimidade. Convido agora, com muita honra, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereador Oswaldo Peixoto Guimarães, para tomar assento à mesa diretora desta sessão. Convido também para tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor secretário da Câmara Municipal de Ubá, vereador Darcy Pires da Silva. Vereador Atílio Geraldo Neto. Vereador Carlos da Silva Rufato. Vereador Cláudio Ponciano. Vereadora Cleusa Maria da Costa. Vereador Jorge Custódio Gervásio. Convido agora para tomar assento ao lado, no lugar de honra a ele reservado, o presidente do Sindicato Rural de Ubá e Região, Dr. Edson Teixeira Filho. Convido também para tomar assento ao lado do Dr. Edson, o secretário do Sindicato Rural de Ubá, senhor Sebastião José Barreto. Boa noite. Passa a palavra ao senhor secretário da Câmara Municipal, o vereador Darcy Pires, para a composição da mesa diretora dessa sessão solene. A mesa diretora do senhor prefeito Dirceu dos Santos Ribeiro, prefeito municipal de Ubá. Convidamos também para tomar a mesa o senhor Geraldo Costa da Silva, diretor de Desenvolvimento Florestal Sustentável, Instituto Estadual de Floresta IR, representando o secretário Danilo de Castro. Convidamos também para assumir a mesa o tenente Cleito de Sá, representando o comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar Federal. Convidamos também o sargento Gilberto Ananias Ferreira, chefe da instrução do tiro de guerra. Convidamos também o sargento Henrique Ferreira, representando o subtenente Paulo Sérgio Ribeiro de Moraes, do 3º Pelotão de Bombeiros de Ubá. Convidamos também o Dr. Joaquim Antônio dos Santos, superintendente regional do IR.
presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Bomba. Convidamos também o senhor Levindo Barros, secretário do Conselho do Patrimônio Cultural de Ubá. Convidamos também o senhor José Gomes de Souza, representando o presidente da Associação dos Viajantes. Convidamos também as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas presentes que queiram sentir-se integrante da mesa. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa sessão solene. Convido a todos os presentes a ouvir o hino nacional brasileiro executado pela banda de música do 21º Batalhão da Polícia. Representando a família do Dr. Antônio Jacó da Paixão Carneiro. Universidade Presidente Antônio Carlos. Unipac. A Unipac Ubá cumprimenta o Sindicato dos Produtores Rurais de Ubá e região, na pessoa do seu presidente e demais membros, pelos 40 anos de um trabalho de grande relevância, dedicado a toda a comunidade de Ubá e região. Ubá, 14 de outubro de 2005. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Oswaldo Peixoto Guimarães. Senhor presidente, impossibilidade de estar presente à sessão solene, onde, por justiça e merecimento, o Poder Legislativo estará homenageando os 40 anos de fundação do Sindicato dos Produtores Rurais de Ubá, sirvo-me da oportunidade para solicitar-lhe que cumprimenta a diretoria dessa entidade, na pessoa de seu dinâmico presidente, Dr. Edson Teixeira Filho. O Sindicato Rural tem prestado, ao longo de sua profícua existência, relevantes serviços à cidade de Ubá e a toda a região. E vida longa aos sindicatos produtores rurais de Ubá. Pessoalmente, vereadora Rosângela Maria Alfena de Andrade, primeira secretária. Companhia Força Luz, Cataguases Leopoldina, parabenizo pelos 40 anos de fundação do Sindicato
Sindicato dos Produtores Rurais de Jeová e região e desejo tanto outros mais repletos de sucesso e realizações. Dr. Ivan Guilherme Botelho. Ministério da Educação, Universidade Federal de Viçosa. Senhor, prezado senhor, muito gratos pelo convite para participar da sessão solene do Legislativo Paraense em homenagem aos 40 anos de fundação do Sindicato dos Produtores Rurais de Jeová e região. Comunico nossa impossibilidade de comparecer em razão de agenda definida e intransferível. Na oportunidade, apresentamos o professor Geraldo Antônio de Andrade Araújo, pró-reitor de Extensão e Cultura, como nosso legítimo representante nesta homenagem ao sindicato. Reiterando nossos protestos de estima e consideração, despedimos-nos desejando sucesso ao evento. Atenciosamente, Carlos Sigueiro Cediero. Em decorrência da Lei 3.031, 17 de outubro de 2000, ouviremos agora a execução da música Aquarela do Brasil, do nosso imortal compositor Ari Barroso.
de Ubá, aqui se reúne esta noite, devidamente autorizado pelo plenário da Câmara Municipal, para prestar a homenagem e o reconhecimento do povo de Jubá a uma instituição que ao longo dos últimos 40 anos prestou valorosos serviços para o produtor rural de nossa cidade e região. Agora, em acatamento à Lei 2.937, de 6 de dezembro de 1999, ouviremos o hino do município de Jubá, de autoria do maestro Marum Alexandre. Queremos registrar a presença do Dr. Darcy Robert, chefe do escritório da Emater Ubá. Queremos registrar também a presença da José Alessandra de Faria, representando o presidente do Núcleo do Câncer, Combate ao Câncer de Ubá. Queremos registrar também a presença da senhora Miriam Lúcia Ribeiro Pinto Lima, representando a Caixa Econômica Federal, Agência de Ubá. Estamos registrando a presença do senhor Gerson Arthur, ex-vereador do município de Ubá. Queremos convidar para tomar posse à mesa o deputado federal Vatinho Baião. Que atuará como nosso orador oficial nessa noite. Senhor presidente, vereador Oswaldo Peixoto Guimarães, mesa diretora da Câmara Municipal de Ubá, colegas vereadores, prefeito, deputado federal, presidente do sindicato, secretário, diretoria do Sindicato Rural de Ubá, companheiros e companheiras de trabalho, funcionários do sindicato, todos, sem citar nomes, associados aqui do sindicato e os amigos aqui presentes. Meus agradecimentos iniciais ao presidente Oswaldo Peixoto Guimarães por me conceder a honra de fazer a saudação aos presentes nessa solenidade comemorativa dos 40 anos de fundação do Sindicato dos Produtores de Ubá e região. Agradeço também aos colegas vereadores porque aprovaram por unanimidade o nosso requerimento, entendendo que essa entidade sindical, que é referência
por ser um dos sindicatos mais organizados e atuantes do Estado de Minas Gerais, merece essa homenagem do Poder Legislativo Municipal. Antes ainda de ser uma homenagem, entendo que este é um momento cultural, um momento reflexivo, um momento de fazer memória histórica, atitude tão desprestigiada nesse nosso tempo neoliberal, onde tudo que é velho, se não der lucro, é descartado. Que possamos nessa noite nos desligarmos por apenas alguns minutos do besterol que tem tomado conta da nossa sociedade e das nossas vidas para reviver a memória de Ubá, a memória dos seus agricultores e agricultoras, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, e daí, quem sabe, tirar algumas pistas para o nosso futuro. O Sindicato dos Produtores Rurais de Ubá e Região é uma entidade da classe dos ruralistas. Foi fundado no dia 12 de outubro de 1965. Entre os seus fundadores constam cidadãos ilustres ubaenses, como Adjalme da Silva Monteiro, Oswaldo Moura Estevam, Rui de Moura Estevam, Antônio Jacó da Paixão Carneiro, Agostinho Martins Carneiro, Modesto Domingos Gomes Lima, Sebastião Carneiro Baião, entre vários outros. O primeiro presidente desse sindicato, recém-criado, foi o doutor Adjalme da Silva Monteiro. Sobre a sua vida e sua atuação frente ao sindicato, os oradores inscritos para falar após mim poderão falar com mais propriedade, já que conviveram aqui na mesma época. Mas o Sindicato Rural foi criado então para dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado pelos centros dos lavradores e tem como principal finalidade defender os interesses da categoria econômica, ou seja, a classe produtora rural, que, de acordo com a legislação que rege o sindicalismo brasileiro, é formada por produtores rurais, proprietários, os trabalhadores rurais, seus familiares, os parceiros dos seus familiares, os meieiros, arrendatários, comodatários, juntamente com seus familiares. Todavia, esse sindicato, desde o seu início, tem um atendimento realizado não restrito apenas às pessoas que residem na zona rural ou que pertencem a essa classe rural. O sindicato presta um atendimento que extrapola muito além da categoria conceituada pela lei. Com essa visão de sindicato cidadão, ou seja, que defende os interesses da categoria e dos seus sócios, mas que nunca se omitiu para defender os interesses mais gerais de toda a comunidade, aliados à determinação e honestidade dos seus dirigentes, o Sindicato dos Produtores Rurais conquistou com muita luta o respeito da classe produtora rural, produtores e trabalhadores e da população da região, como também conquistou respeitabilidade nacional, conforme comprovam os jornais de circulação nacional da época que se encontram arquivados aqui nesse sindicato. De acordo com um rápido levantamento, em 1972, o Ubá era o segundo maior produtor de fumo do país, produzindo cerca de 200 mil arrobas de fumo por ano. Possuía 5 mil proprietários rurais, com propriedades tendo uma extensão média de 10 hectares, portanto, a maioria minifúndio ou agricultura familiar. Já nessa época, tomou posse à frente da diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Ubá o grande líder ruralista e humanitário Antônio Jacó da Paixão Carneiro. O Sindicato dos Produtores Rurais já prestava aos valorosos heróis anônimos, como o doutor Antônio chamava, o povo trabalhador da roça, assistência médica, assistência jurídica e assistência à saúde. Chegando ao ambulatório do Sindicato Rural, atender 400 trabalhadores rurais por mês, 80 atendimentos por dia, com aproximadamente 1.180 associados. Atendimento de qualidade, comprovado por mais de 95% dos usuários ouvidos através de pesquisas realizadas por institutos de credibilidade. A cidade de Ubá, através da intervenção do Sindicato dos Produtores Rurais, tornou-se a pioneira na assistência ao trabalhador rural
com a implantação do Fundo de Assistência. O BAR foi a sede da ideia de implantação do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural pelo FUNRURAL. Tanto que ainda em 1972, a cidade homenageou o Dr. Líbero Massari, presidente do Conselho Diretor do FUNRURAL, com o título de cidadão honorário. Ainda em 1972, o Sindicato dos Produtores Rurais de Ubar, já conquistando tanta representatividade local e nacional, que liderou o movimento dos prefeitos da região, junto ao governador Rondon Pacheco, para conseguir a liberação de recursos para a região, uma vez que uma chuva de granizo teria causado muitos prejuízos. Em 73, o Sindicato dos Produtores Rurais de Ubar, através do Dr. Antônio Jacó da Paixão Carneiro e Dra. Djalma da Silva Cordeiro, presidente e vice, denunciou nacionalmente as irregularidades na composição e no comércio do adubo e fertilizante. Campanha que ganhou repercussão na mídia nacional. E em 74, os produtores rurais de Ubar, em audiência na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, comprovaram a existência da fraude. Em 76, o Sindicato Rural de Ubar encampa a luta vitoriosa pela igualdade do subsídio nas taxas de financiamento ao produtor rural de Ubar, nas mesmas condições dos produtores de Arapiraca. O sindicato apresentou e conseguiu aprovação no Congresso Nacional de projeto que concede aposentadoria ao produtor rural, empregador. Lutou pela distribuição de medicamentos gratuitos aos usuários rural, chegando ainda em 74, montaram uma surtida farmácia no sindicato. Em maio de 1978, o BAR tinha uma produção anual de 5.000 toneladas de milho, sendo que 2.000 toneladas eram de milho híbrido para sementes. E o sindicato, através de seu presidente, continuava a luta pela melhoria da qualidade dos fertilizantes. Antônio Jacó da Paixão Carneiro dizia naquela época que a má qualidade do adubo e do fertilizante eram responsáveis pela queda da safra. O sindicato defendia que cada produtor fizesse o seu próprio fertilizante. Essa mobilização espalhou pelo país, conforme registro da imprensa à época, e resultou na modernização da legislação e na punição dos infratores. Nos anos 80 e 90, as denúncias com repercussão nacional continuam. Porém, a cidade e a região já haviam mudado o foco, e o leite era um dos principais produtos agropecuários da região do Ubar no momento. Então, veio nos jornais de todo o país as denúncias feitas pelo Sindicato Rural de Ubar contra os laticínios e cooperativas pela adição de soro e água no leite. O sindicato denunciava os baixos preços pagos ao produtor e um prazo alongado para o recebimento, chegando até 40 dias. Mais uma vez, a fraude foi comprovada. Com a ajuda do professor da Universidade Federal de Viçosa, Sebastião César Cardoso, ficou comprovado que a fraude no leite movimentava 250 bilhões de cruzeiros. Nos anos de 1991 e 1999, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, veio ao BAR solidarizar com a luta do sindicato rural pela qualidade do leite. Segundo Dom Luciano, este é um alimento nobre para os velhos e crianças. Em 99, Dom Luciano veio especialmente apoiar o movimento Saúde e Cidadania, coordenado pelo sindicato, movimento que tinha como objetivo defender os direitos do cidadão na área da saúde. Em 2002, depois de uma longa campanha de mobilização e sensibilização dos produtores rurais do país e região sobre o preço e a qualidade do leite, o sindicato realizou uma grande manifestação na Praça São Januário, onde distribuiu 1.180 litros de leite para a população. A luta dos produtores de leite por melhor preço continua até os dias de hoje. O sindicato é o principal parceiro. Em 2005 já foi realizada uma grande campanha culminando com um seminário na sede do sindicato que reuniu 150 produtores e leiteiros. O sindicato está realizando cursos em parceria com o Senar das comunidades, visando capacitar os produtores e seus empregados e favorecendo a organização dos mesmos em associações, conforme ocorre em várias comunidades de Ubar, inclusive no município de
Totó. Mais uma vez, o Barro e região dá sinais de reorientar a sua vocação agrícola. O Sindicato dos Produtores Rurais está na dianteira desse movimento, pois o seu presidente, Dr. Edson, é também o presidente do Perfruta, Associação dos Produtores da região. Não é possível separar o Sindicato dos Produtores Rurais daquele que foi seu presidente por 31 anos, Dr. Antônio Jacó da Paixão Carneiro. Um homem de briga, de coragem, que nunca teve medo de cara feia, que nunca recuou diante das ameaças ou obstáculos. Trabalhou de sol a sol e com honestidade ímpar. Nunca mediu sacrifícios para defender os direitos dos heróis anônimos, autênticas colunas da pátria. Dr. Antônio Jacó da Paixão Carneiro, com seus amigos, diretores e funcionários do sindicato, construindo um sindicato cidadão, capaz de defender as bandeiras da classe rural, grandes e pequenos, mas que não se furtou e nem se furta em apoiar as lutas mais gerais da sociedade urbana, principalmente a luta pelo atendimento digno na área da saúde. Sindicato que se esforça para atender com dignidade patrões e empregados, homens e mulheres, brancos e negros, velhos e jovens. Essa longa trajetória de luta, que completa 40 anos, esses heróis anônimos, essa gente boa, cujo suor fecunda a boa terra de lá, merecem ser homenageados pelo poder legislativo de lá. Senhor presidente, queremos registrar a presença da senhora Altair Paixão Carneiro, presidente do Movimento Cultural São José. Tenho a grata satisfação de passar agora, por delegação de competência, a palavra ao secretário Sebastião José Barreto, que falará em nome dos associados. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Oswaldo Peixoto Guimarães, senhor secretário Rapsi, em nome dos quais eu saúdo todos os vereadores aqui presentes. Senhor prefeito municipal Liceu dos Santos Ribeiro, minha saudação extensiva a todos os demais componentes da mesa. Deputado Vadinho Baião, em nome de quem eu saúdo todos os demais funcionários que aqui se encontram a nível federal. Senhores associados, meus amigos, funcionários do Sindicato dos Produtores Rurais de Uruguai. Eu teria pouco a acrescentar ao que foi dito aqui pelo nobre vereador Cláudio Ponciano, porque ele foi minucioso em contar a história desses 40 anos do Sindicato dos Produtores Rurais de Uruguai. Mas eu me atreveria a acrescentar alguma coisa em virtude da convivência que eu tive com as pessoas que em 1965 decidiram criar o Sindicato dos Produtores Rurais de Uruguai, mais conhecido como Sindicato Rural, porque fazia necessário que a classe que aqui em Uruguai até então era defendida pelo Centro dos Lavradores tivesse um sindicato para ter uma personalidade jurídica junto aos órgãos públicos do país. Foram homens
que se juntaram com o maior idealismo sob o comando do engenheiro agrônomo Dr. Djalma da Silva Botelho, que, para a felicidade nossa, veio aportar em nossa cidade, depois de passar pela Universidade Federal de Viçosa, formado em engenheiro agrônomo, depois de se especializar e de assumir vários cargos de importância, chegou em Ubá para comandar o escritório local e pioneiro da Agroceres. O doutor Djalma, um cidadão da nossa vizinhança aqui de Tuitinga, se encantou com a nossa cidade e, participando ativamente das nossas lides, da convivência com os nossos lavradores, ele sonhou e resolveu realizar esse sonho. E para que isso ocorresse, ele juntou-se a outros grandes proprietários da nossa cidade, entre os quais eu citaria o senhor Agostinho Martins Carneiro, Armando Bigonha, Manuel Oliveira Brandão, senhor Oswaldo Bressan, senhor Oswaldo Monesteiro, Manuel Oliveira Brandão, Tão Baião e outros, Modesto Domingos Gomes Lima, Juca Reis. Mas esses cidadãos, é bom que se releve, o doutor Djalma Botelho, para conseguir que se formasse primeiro diretoria do sindicato, para que se formasse aqui o sindicato, ele pagou mensalidade para 20 associados, e todos os demais componentes desse grupo inicial pagavam por mais 2, para que se conseguisse concretizar a formação do nosso sindicato. Conforme vocês ouviram, o sindicato teve 3 presidentes: o Djalma da Silva Botelho, e nós, neste momento, queremos prestar uma homenagem próxima, porque foi um elemento que participou ativamente do progresso da nossa cidade. O doutor Antônio Jacó da Paixão Carneiro, que durante quase 11 mandatos exerceu a presidência do Sindicato Rural do Ubá, e é bom que se diga que ele, assumindo a direção dessa casa, com a dedicação, com o patriotismo, com a operosidade que eram peculiares à sua formação, ele se dedicou de corpo e alma a esta casa, dirigindo-a de uma maneira sem precedente durante todos os 30 anos do seu mandato. Mas o sindicato, que teve lutas e vitórias, que foram aqui narradas pelo vereador Cláudio Luciano, numa pesquisa minuciosa, sofreu há 2 anos atrás um impacto com a perda do nosso grande líder Antônio Jacó da Paixão Carneiro. Mas o sindicato foi criado para vencer. Os homens que constituíram a sua primeira diretoria, que traçaram o seu rumo, sabiam que era uma entidade que levaria até os pináculos da glória o nome da nossa cidade, da nossa agricultura. E, para sorte do sindicato, assumiu a sua presidência o vice-presidente, Dr. Edson, que tem, durante a conclusão do mandato do Dr. Antônio, e depois eleito para cumprir um mandato de 3 anos,
tem mantido a casa unida e trabalhando sempre em função dos ideais para que ela foi criada há 40 anos atrás. Eu quero me congratular, senhores, com a Câmara Municipal, com o Poder Público Municipal, por esta comemoração. Uma comemoração que nos volta a 40 anos atrás e nos faz deparar com aqueles vultos memoráveis da nossa cidade, que nos deixaram exemplos de trabalho, de dignidade, de labor e de cotidiana participação nas nossas causas, nas coisas de interesse da nossa cidade. Então, eu me congratulo com os funcionários do Sindicato Rural, uma equipe coesa, uma equipe unida, que trabalha sincronizada com a diretoria. Nesses todos os anos que convivo com eles, tenho recebido exemplos, e esses exemplos eu procuro transferir para as pessoas que comigo convivem. Quero deixar também aqui consignado, em nome da diretoria, que aqui represento nesse instante, o agradecimento ao vereador Cláudio Ponciano, autor da proposição que redundou na realização dessa comemoração festiva desta noite. Muito obrigado aos senhores e desejo que, em outras oportunidades, a Câmara também participe das comemorações de entidades do nosso município que honram e dignificam a nossa cidade. Obrigado. De ordem, passo a palavra ao senhor Dr. Edson Teixeira Filho, que irá falar em nome do Sindicato Rural. Excelentíssimo senhor Oswaldo Peixoto Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Barra, o Darcy Pires da Silva, secretário da Câmara, o Seu Santos Ribeiro, prefeito municipal, deputado federal Martinho Baião, senhores vereadores Atílio Geraldo Neto, vereador Carlos Fábio, vereador Cláudio Ponciano, vereadora Leusa Maria da Costa, vereador Jorge dos Santos Gervásio, digníssimos componentes da mesa, Dr. Geraldo Fausto da Silva, diretor do IEF, tenente Cleiton Sá, representante do batalhão, sargento Alamir, tiro de guerra, sargento Henrique do Corpo de Bombeiros, Dr. Joaquim, regional do IEF da nossa região, da Zona Mata, meu prezado colega José Alfredo, Sindicato de Produtores Rurais de Visconde do Rio Branco, que muito nos honra aqui com sua presença, jornalista Reverendo Barros, representando o Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural do município, Sr. José Gomes, representando a Associação dos Viajantes, meu amigo, sócio, Zé Januário, vice-presidente dessa casa, representando a família do Dr. Antônio da Roda Machão Carneiro, senhores diretores do nosso sindicato, funcionários e associados presentes, senhoras, senhores, imprensa aqui também presente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal pela feliz lembrança de homenagear essa entidade pela passagem dos seus 40 anos
de atividades ininterruptas, sempre em trabalho em prol do homem do campo e também daqueles que necessitam da entidade para seu atendimento. Especialmente ao vereador Cláudio Ponciano, autor do projeto, e também agradecendo a unanimidade da aprovação da própria Câmara. Queremos também agradecer aos funcionários da Câmara que organizaram esse evento e estão sempre na vanguarda desses projetos da Câmara Municipal. Nós solicitamos ao senhor Santinho Barreto que fizesse aqui uma pequena lembrança dos nossos ex-presidentes, daquelas pessoas que fundaram o sindicato, pela convivência que ele teve com essas pessoas durante esses 40 anos. Eu me orgulho de dizer que nos últimos 30 anos convivi com quase todos eles, seja na minha atividade profissional como sucessor do Dr. Botelho, nosso primeiro presidente na empresa Sementes Agrossérios, seja aqui dentro dessa casa, participando das reuniões, participando das atividades do Sindicato Rural. Como foi dito, o sindicato foi criado no dia 12 de outubro de 65, tendo como primeiro presidente o Dr. Djalma Silva Botelho, em seguida, o Dr. Antônio Jacob Machado Carneiro, pessoas das quais sempre a lembrança deles nessa entidade é muito forte. Já foi falado pelo vereador Cláudio Ponciano, com muita propriedade, também reforçado pelas palavras do senhor Santinho. Nós queremos, mais uma vez, deixar registrado a importância dessas pessoas na vida da cidade, não apenas do sindicato, na vida da nossa região. Eu acho que é muito importante a gente sempre falar sobre isso. O Sindicato Rural, como legítimo representante do meio rural da nossa região, representamos o lar, Guidoval e Rodeio, muito deve a esses homens, aqueles pioneiros. E como eu disse, tive a honra e o privilégio de estar com eles quase todos nos últimos 30 anos. Eu gostaria de passar algumas atividades que o nosso sindicato faz, sempre prestou e continua prestando, apenas como uma lembrança daquelas pessoas que muitas vezes não conhecem o sindicato a fundo, mesmo com o risco de estender um pouquinho mais. Nós temos aproximadamente 1.200 associados ativos, temos no nosso livro de registro 4.000 associados nesses 40 anos, é uma quantidade muito expressiva. Nós trabalhamos na área de saúde com atendimento médico especializado, atendimento dentário de qualidade, com profissionais de muita dedicação, exames de laboratório, raio-x e outros, através de convênios com a Prefeitura Municipal, com o SUS, com a Diretoria Regional de Saúde e com recursos próprios. Na área sindical, destacar a participação do sindicato no sistema FAENG-CNA, Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, que entidades que lutam pelo produtor rural a nível do Estado e a nível do país, sempre procurando resolver os grandes problemas que o meio rural enfrenta nesse país, apesar de toda a contribuição que esse meio rural dá à nossa economia. Nós passamos por muito mais problemas do que por vantagens, apesar da grande contribuição, quero repetir. Nós também queremos lembrar que no próximo dia 18 teremos a eleição da FAENG, da Federação da Agricultura, e o sindicato estará presente, como sempre esteve, participando, inclusive da diretoria, junto com o nosso colega José Alfredo, para trazer essas
atividades que a FAENG tem em Belo Horizonte aqui para o nosso interior. Na área de treinamento, nós temos um convênio com o Senar Minas, com diversos cursos de formação de mão de obra inteiramente gratuitos para proprietários, dependentes, trabalhadores, parceiros, com assuntos diversos, como bovinocultura de leite, inseminação artificial, fruticultura, olericultura, operação de tratores agrícolas, jardinagem, artesanato, transformação caseira de alimentos e outros. Concursos de realmente de formação de mão de obra rural. Atendimento do setor jurídico, referente a benefícios, aposentadorias, acompanhamento de processos junto ao INSS. Emissão de notas fiscais de produtor rural, renovação de cartão de produtor rural, ITR, são serviços que nós prestamos no nosso dia a dia. E lembrando aos produtores, os prazos, para que eles não percam esses prazos. Temos também um convênio com o IMA, possibilitando o funcionamento do escritório local nas dependências do sindicato. Departamento pessoal, com toda a escrituração necessária, contratação, dispensa dos funcionários, emissão de guias de INSS, fundo de garantia dos associados. A parceria também com a Candimu, Cooperativa de Crédito Rural Muriaé, viabilizando recursos para financiamento agrícola. Parceria com o Banco do Brasil e Emater para cadastramento e preenchimento das propostas de financiamento do PRONAC, diretamente no sindicato, reduzindo a burocracia e possibilitando ao produtor ter acesso aos recursos do PRONAC. Temos ainda a participação ativa em conselhos municipais diversos. Eu citaria, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e outros. Temos um programa diário de rádio, a N Educadora, de 11h45 até o meio-dia, com diversos colaboradores, alguns aqui presentes. Participação do Conselho de Política Ambiental, o Cosmo da Mata, tendo assento como conselheiro titular. Destacamos ainda o mais novo convênio, assinado no último dia 6, entre a Prefeitura de Uruguai e o Sindicato Rural, passando toda a administração dos tratores e implementos agrícolas para o sindicato, com apoio da própria Prefeitura, a Emater e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. É um convênio novo, que vai começar dentro de alguns dias, um grande desafio para o sindicato, mas tenho certeza vai trazer benefício para a agricultura do nosso município. Em nenhum momento podemos deixar de destacar o apoio decisivo do Centro dos Lavradores de Uruguai, proprietário deste imóvel, que por feliz iniciativa do seu fundador, o Dr. Ari Gonçalves, colocou todas as instalações à disposição do sindicato, com aluguel simbólico, permitindo o desenvolvimento constante da nossa entidade. Por último, lembrar que a atuação do sindicato nos próximos 40 anos terá sempre por base as realizações do passado, as grandes lutas empreendidas pelos nossos antecessores, como o combate à fraude do adubo, combate à fraude do leite, defesa intransigente dos direitos dos agricultores, deverão sempre nortear as nossas ações e as daqueles que nos sucederam. Este sindicato tem uma história bonita e consistente de aceitar e vencer os desafios. Deixar aqui um agradecimento sincero a todas as administrações municipais que participaram ativamente dos nossos projetos, as repartições públicas, estaduais e federais, cujos funcionários têm demonstrado ao longo dessas 4 décadas o compromisso do cumprimento dos convênios, mas, acima disso, têm se mostrado amigos da entidade, no sentido de resolver todas as dificuldades que eventualmente aparecem. À Câmara Municipal, portanto, o nosso agradecimento final por essa homenagem, que temos certeza é
Tenho a honra, por delegação de competência, passar agora a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ubá, Dirceu dos Santos Ribeiro. Senhor presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereador Oswaldo Peixoto Guimarães, meu caro presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ubá, Dr. Edson Teixeira Filho, em nome do qual eu saúdo toda a mesa de diretores, produtores rurais, senhores, senhoras, boa noite. Com muito orgulho, me associo aos senhores vereadores, quando a Casa dos Representantes dos Ubaenses se reúne nesse recinto do Centro dos Lavradores de Ubá, antigo polo de memoráveis discussões e debates sobre as necessidades, realidades e incessantes lutas do homem do campo ubaense, para marcar os seus 40 anos de presença do Sindicato dos Produtores Rurais em Ubá, sempre na busca de soluções para atender às aspirações do homem do campo e em defesa da atividade produtiva como solução possível e viável para a valorização do trabalhador rural, com agente de mudanças no processo produtivo nacional. Estudos dão conta que 1/4 da população brasileira mora no campo e vive na atividade rural. Esses milhares de homens, mulheres e crianças, a maioria com a agricultura familiar, transformam com seu trabalho árduo e diário a água, o solo e a terra em riquezas, na forma de alimento e saúde, não só para si, como também para os outros 3/4 da população brasileira. E é em reconhecimento a esse trabalho digno e dos mais abençoados que a administração pública municipal, apesar das dificuldades já por todos conhecidas, não tem medido esforço no sentido de valorizar esse segmento e melhorar as condições do homem do campo. Apoiamos o projeto de produção de mudas, contribuindo para que expandisse a fruticultura em nosso município. Sedimentamos a participação do município de Ubá no circuito turístico Serras de Minas, cujos projetos buscam implementar o turismo rural e a valorização e a diversidade da produção local. Transferimos aos produtores rurais, por intermédio de convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais, a gestão da fratura agrícola do município, incrementada por novos tratores e outros implementos, recentemente adquiridos com recursos do governo federal, viabilizados pelo vice-presidente da República, José de Alencar, e com a contrapartida financeira da Prefeitura. O trabalho desses tratores será administrado pelos próprios produtores, gerenciado pelo Sindicato Rural, pela Emater e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, sem a interferência política do Poder Municipal. Além disso, a Prefeitura repassará ao Sindicato Rural recursos financeiros até R$20 mil para capitalizar o fundo de reserva que garantirá o trabalho dessa patrulha agrícola. Alguns podem dizer que é pouco. Preferimos lembrar que estamos no primeiro ano da nossa administração e que isso é apenas um bom começo. Não pretendo me alongar. Então, quero desde logo cumprimentar os responsáveis por essa solenidade, aos vereadores pela iniciativa, aos produtores rurais pela merecida homenagem e à atual diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais por continuar a luta e o trabalho de homens memoráveis, que atuando nesta casa, em defesa do campo, escreveram o seu nome na história do Ubá. Homens como Dr. Ari Gonçalves, Adjaldo da Silva Botelho, Armando Bigonha, Boaventura Alves Gomes e tantos outros que a memória me afasta, mas cujos nomes e lembranças a gratidão dos seus pais faz eterna, dentre os quais o destacado e destemido grande país, o Dr. Antônio Jacó da Paixão Carneiro, cuja história se confunde com a história do Sindicato Rural.
casa onde sua imagem foi perpetuada em bronze, da mesma forma como seu trabalho transcenderá aos seus contemporâneos, para alcançar e ensinar às gerações próximas. Lembrando desses nomes ilustres, rende também minha homenagem ao trabalhador humilde que trabalha com a sua família, de sol a sol, sem o qual essa entidade não teria a importância que hoje enche o orgulho dos ubaenses. Parabéns ao sindicato e associados de ontem e de hoje, e que essa velha história continue. E para encerrar, gostaria também, nesta oportunidade dos 40 anos do Sindicato Rural, desta entidade que presta serviço à população ubaense, comunicar a todos que ontem, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Ubá, com a ordem do senhor governador do Estado e com a presença do nosso secretário de governo, Danilo de Castro, foi dada a ordem de serviço para que realmente o Ubá tivesse o seu anel viário. Uma obra que representa muito para o próprio sindicato, para o próprio produtor rural, que vai poder ter um acesso mais fácil através do asfalto e fazer com que esta grande cidade que é a nossa cidade carinho, a cidade que nós representamos e que nós gostamos, possa crescer, possa progredir e possa dar frutos para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso que nós pensamos, é isso que nós queremos. Por isso sou parceiro daqueles que gostam de Ubá, parceiro daqueles que querem vir trabalhar para Ubá, parceiro daqueles que querem defender Ubá. A Prefeitura Municipal de Ubá, no dia 30 de outubro, agora, comunica à população toda que quase 10 milhões de reais ficaram em indicativo para pagamento. Nós vamos zerar 10 agora no fim do mês e fazer com que possa virar a página daqueles que gostavam de Ubá para meia dúzia e vamos voltar a página de Ubá para todos nós. Ubá para todos sempre ganhando um pouco, e Ubá para meia dúzia. Foi esse fracasso que nós encontramos aí. Por isso hoje, nos 40 anos do Sindicato Rural, nesta homenagem àqueles que gostam de Ubá, a homenagem daqueles que deixaram o seu nome na história de Ubá, a Prefeitura não podia estar ausente. A Prefeitura participa e dizer ao produtor rural que a partir do ano que vem, novos convênios nós vamos celebrar com o Sindicato Rural para fazer com que o nosso homem do campo possa ser tratado com respeito e com dignidade, e que o nosso homem do campo, que a única coisa que ele tem é a estrada, ele terá a estrada, terá a edificação rural e terá o apoio e o respeito da nossa administração. Para encerrar, senhor presidente da Câmara, senhor presidente do Sindicato Rural, também não poderia te prestar uma homenagem aqui hoje a esse grande país que está aqui do nosso lado, o senhor Santinho Barreto, o homem que presta serviço ao Ubá há mais de 40 anos. O homem que dedica sua vida em favor dos menos favorecidos da sorte. O homem que tem coragem de enfrentar na área da saúde o horário dos médicos. O homem que busca o melhor para todos. E estou dizendo isso com muito respeito a todos e com muito respeito ao senhor Santinho, não como político, porque todos sabem e ele sabe que ele não pertence ao nosso grupo. Ele nunca, eu tive a honra de ter o voto dele, mas tenho a honra de ter o maior respeito pela pessoa dele, pela família dele, e porque ele faz para o Ubá. E ele fazendo para o Ubá, ele está fazendo para nós todos. O Santinho Barreto é hoje um homem que leva o nome do Ubá para todo lado. E nós também temos orgulho que ele representa hoje o homem que é da nossa região no governo federal, um deles, que é o nosso vice-presidente da República. E tem junto o Santinho Barreto, tentando buscar aquilo que o Ubá tem direito, que são os recursos do governo federal para a nossa região. E como ele próprio disse, a homenagem ao Sindicato Rural é uma das coisas mais corretas que o Ubá está prestando nessa noite. E também aqueles que não deixaram de dizer
de prestar uma homenagem àquele presidente de 31 anos, que foi o nosso Antônio Jacó da Paixão Carneiro, o homem de Ubá, o homem que marcou a sua passagem em Ubá. Daqui a 100 anos nós vamos lembrar desse nome. E era também uma pessoa que politicamente não pertencia ao nosso grupo, que politicamente não votava nesse prefeito, mas que esse prefeito tem respeito a todos, não pelo voto que é dado, não pela forma como é feito política. Esse prefeito tem respeito àqueles que gostam de Ubá, que querem trabalhar para o Ubá, que quer fazer o Ubá crescer, que quer fazer o Ubá ter respeito no governo do Estado e no governo federal, que quer fazer o Ubá ser realmente a cidade que mais cresce na região da Zona da Mata, e quer fazer com que o Ubá volte àqueles tempos de ontem, que todo mês, de 2 em 2 meses, vem diante do governo federal ou pessoas do governo do Estado, igual estão vindo ao Ubá, quase que mensalmente, assinar convênios e liberar recursos para que nós todos podemos crescer, para que o Ubá possa desenvolver e que amanhã nós possamos dizer todos juntos: valeu a pena, o Ubá cresceu, nós demos oportunidade a todos e nós estamos numa luta grande, num projeto grande, que é o projeto do pró-adolescente, de tirar as crianças da rua, de colocar para estudar, de colocar para trabalhar, ou então daqui a pouco cada um dos senhores terá que arrumar um guarda ou um agente para andar com vocês para todo lado, como comigo também, porque a situação ficará delicada se nós todos não tivermos a habilidade de fazer a parceria e de dar a oportunidade a essas crianças de serem alguém na vida. Muito obrigado, uma boa noite para todos, e Nossa Senhora Aparecida possa abençoar a todos. Tenho a satisfação de passar às mãos do Dr. Edson Teixeira Filho, uma homenagem do Poder Legislativo, uma placa comemorativa dessa importante data. Vou pedir ao doutor que leia a placa. A placa diz o seguinte: o povo de Ubá parabeniza os diretores, associados e funcionários dos sindicatos produtores rurais de Ubá por ocasião dos 40 anos de marcante atuação na comunidade. Ubá, 15 de outubro de 2005, vereador Oswaldo Peixoto Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, a banda de música do 21º Batalhão da Polícia e a todos aqueles que tornaram possível a realização dessa solenidade, na qual tivemos a felicidade de comemorar e compartilhar
com os associados do Sindicato Rural, deixando registrado os nossos votos de vida longa, ao mesmo que possa continuar bem representado e apoiando o nosso produtor rural. Declaro encerrados os trabalhos dessa sessão e convido a todos para assinarem a ata dessa solenidade. Boa noite.